Olá, senhores estudantes, estando aqui dando continuidade à análise dos problemas que foi proposto nas nossas aulas, né? Temos aqui o problema 1.2 do livro do Griffiths, né? Na seção do capítulo 1. Né? Então vejamos aqui, né? Esse problema ele trata então no item A, ele pergunta se ele encontre o desvio padrão de distribuição do exemplo 1.1. Né? Então o exemplo 1.1 ele está logo mais aqui, né? Próximo do item do problema, né? E ele trata desse caso aqui, né? Cadê? Aí. Então, exemplo 1.1. Ele fala assim: suponha que eu jogue uma pedra de um penhasco de altura h. Enquanto ela cai, tiro milhões de fotos em intervalos aleatórios. Né? Em cada foto, meço a distância que a pedra já percorreu. Pergunta, né? Qual é a média de todas essas distâncias? Né? Isto é, qual é a média temporal da distribuição percorrida? Ok, então, pela análise do livro do Griffiths, né, como é que ele resolve aqui? Ele fala: a pedra começa em repouso e toma velocidade enquanto cai. Leva mais tempo próxima ao topo e enquanto a distância média deve ser menor do que metade da altura, h sobre 2. Ignorando a resistência do ar, evidentemente. Né? Então, a distância x no instante t é, né? Veja, ele está alertando a gente que a pedra começa com baixa velocidade, na verdade começa com velocidade zero. Então, é mais fácil eu ter um conjunto maior de fotos vistas na parte mais alta que a pedra está, do que quando ela estiver próxima ao solo. Próxima ao solo, vai ser mais difícil eu ter um volume grande de fotografias da pedra caindo, né? Porque quanto maior a velocidade da pedra, menos fotos eu vou ter registradas nesse momento. Né? Então, passou da metade da altura, isso já vai se mostrar muito intenso. Bom, então ele destaca aqui, né, que essa posição no instante t seria expresso pela expressão que a gente conhece na cinemática, né, que é a posição em função do tempo é igual a meio da constante da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Okay. Também fala então que a velocidade ela é a derivada da posição em função do tempo, que nesse caso aqui seria igual a gravidade vezes o tempo. E o tempo total do voo, que é representado por T maiúsculo, é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a constante da gravidade. Se considerar uma altura fixa de observação sempre, né, então esse tempo acaba sendo o período de queda da pedra, né, sempre no mesmo tempo. Então, a probabilidade de que a câmera dispare no intervalo dt, um intervalo de tempo muito pequeno, seja dt dividido pelo tempo total. Então, essa seria a probabilidade da câmera disparar nesse intervalo de tempo. Tá, ok? Então, é o tempo que você consegue registrar a foto, por exemplo, dividido pelo tempo total. Né? Então, vai dar uma média de valores. E, portanto, a probabilidade de que uma dada fotografia mostre uma distância no intervalo correspondente, dx, né, será, né, aqui representado. Então, a razão do tempo, o momento de tirar a foto, que eu estou representando por um tempo muito pequenininho, um tempo infinitesimal, dividido pelo tempo total de queda da pedra, em termos das posições, eu posso reescrever como sendo, né, já que dt seria igual a dx, né, que é o diferencial da posição, dividido pela velocidade de queda da pedra. Né? A velocidade aqui está representada por g vezes o tempo, que é a derivada da equação da função horária das posições, que já foi expresso agora em cima. Vezes, né, a raiz quadrada de g dividido por 2g, que é a organização algébrica para eu ter a relação, que é o tempo, né? Querendo ou não, aqui você está tendo o tempo. Igual, aí, arrumando essa expressão, né, apenas aqui destacando, né, dx, que é o diferencial, né, porque, na verdade, isso aqui vai entrar no cálculo da densidade de probabilidade, e essa relação, que é essa quantidade na frente. Né. Bom, aí nós temos, né, como ele fala aqui no Griffiths, né, evidentemente, né, ele fala que a densidade de probabilidade, que é a equação 14, ela é essa expressão. Então, ρ, que é a representação da densidade de probabilidade em função das posições, ou seja, cada vez que eu mudo de posição, eu tenho uma densidade de probabilidade que pode ser ou não ser igual. Nesse caso, não é igual, porque, de fato, cada vez que eu mudo a posição, veja, essa equação é em função da posição, dessa forma. Que é essa quantidade que multiplica o diferencial aqui, né? Tá vendo? Essa quantidade que multiplica o diferencial é a densidade de probabilidade. Né? Quando você olha para a equação 14, você, organizando a expressão dessa forma, você consegue constatar essa relação. É verdade que a densidade de probabilidade
ela tem valores atribuídos no intervalo de queda da pedra, né? Então as posições, essa densidade de probabilidade é válida no intervalo da maior altura da pedra H com a altura mínima 0, né? Isso é fato porque a gente entende, por exemplo, que o solo seria uma barreira de potencial, né? Então a pedra não vai afundar no solo, vamos dizer. Então, a pedra não consegue penetrar a superfície do solo, né? Vamos pensar dessa forma, que é a situação muitas vezes que você vê no caso aqui do fenômeno clássico, como a gente está vendo. Então ele fala que fora desse intervalo, ele chama a atenção de que a densidade de probabilidade é zero, propriamente, né? Faz sentido, porque só vale para esse intervalo, que é onde o fenômeno físico ocorre. Então, podemos verificar esse resultado utilizando a equação 18, então ele chama a atenção aqui, que é o cálculo da probabilidade, né? Então, o cálculo da probabilidade é a integral da densidade de probabilidade, que é essa expressão matemática aqui, vezes o diferencial de posição. Eu integro isso em todo o espaço. Qual é a região toda em que a pedra faz um movimento de queda? É desde a altura do solo até a altura máxima dela, que é a altura inicial, né, no nosso contexto. E isso daria o resultado dando probabilidade igual a 1. Então, para eu encontrar a pedra nesse intervalo de posições, né, do solo até a altura máxima, se eu procurar ela nessa região, com certeza uma hora eu vou achar. Esse significa esse 1 aqui. Então, a probabilidade tem que ser 1 de encontrar a pedra nesse intervalo. E a distância média, que é o que ele questiona lá, né, vai ser então o valor esperado da posição. É isso que é no caso de CC. Por quê? Nesse caso houve essa correlação, né? Porque numa sequência de fotos, a foto que vai conseguir melhor registrar, o maior conjunto de fotos que vai conseguir registrar a mesma posição, tem que ser no momento em que a pedra atinge uma velocidade tal, em que a densidade de probabilidade seja um valor mais significativo. E aí você vai ter que essa posição vai ser bem o valor que vai mais aparecer numa sequência de experiências. Você tem que repetir essa experiência várias vezes, tá ok? Eu ponho a pedra na altura H, preparo uma câmera fotográfica para fazer uma sequência de fotos, solto a pedra até ela atingir o solo, eu repito essa experiência novamente, eu faço um conjunto de testes, né? E aí eu vou fazendo isso para eu ver qual é o momento em que eu tenho mais fotos registradas nessa posição X. Então isso vai me dar o valor esperado, que é a média da distância que a pedra vai estar no caso do solo. E isso tem que envolver essa posição que eu estou observando vezes a probabilidade. Só que a probabilidade aqui está expressa em função da densidade de probabilidade. Então a densidade da probabilidade, quando eu integrar ela em relação às posições, é que eu chamo de probabilidade propriamente dito. Então, só que aí tem que englobar a posição, que é o valor esperado que eu vou ter aqui, né? Aqui é o valor esperado, x, mas aqui é o valor que eu tenho de observação. Então eu observo o valor x de posição da pedra, eu multiplico isso pela probabilidade, e aí eu vou ter o valor esperado, tá? Dessa posição. E aí temos então, que nesse caso, o valor esperado da posição da pedra será 1/3 da altura. Né? Isso você pode verificar experimentalmente. Se você brincar experimentalmente várias vezes de ficar pegando a pedra, soltando da altura H e tirando as fotos, você vai ver que o maior conjunto de fotografias que você vai conseguir pegar é sempre 1/3 da altura. Na média vai ser sempre 1/3. Né? Então, esse cálculo é muito válido nesse comportamento. Então ele fala que isso é, né, um pouco menor que a metade da altura, que a gente havia comentado um pouco antes, né, que é essa metade da altura, é onde a velocidade está aumentando, 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 ela está aumentando muito intensamente, e a melhor hora de eu pegar a foto vai ser um pouco abaixo dessa altura, dessa metade da altura. E é verdade, que no caso é 1/3, né. Bom, aí, se a gente for olhar aqui para a figura 1.6, que mostra o gráfico da função da densidade de probabilidade em função das posições, né, desde a região da posição 0 até a posição H. Veja, a densidade de probabilidade ela pode assumir valores até o infinito, não tem problema nenhum, tá certo? Porque a ideia do infinito é o seguinte, na descrição de variáveis contínuas, nós temos o problema do quê? Para cada posição que a pedra for atingir, tem uma probabilidade de eu tirar uma foto dela durante a queda. Eu tenho uma densidade de probabilidade de eu encontrar a pedra na posição H, que é o começo essa probabilidade não é, a probabilidade não é zero e muito menos a densidade de probabilidade. Só que, veja, a densidade de probabilidade é pequena. Ela é muito pequena na altura que eu tenho inicial aqui, né? Na verdade,
Na verdade, ela é pequena, né? Desculpa, não, com relação à altura inicial, né? Eu vou encontrar para esse intervalo, essa densidade de probabilidade vai ser aqui 1 sobre 2 vezes a altura, né? Porque aqui seria a posição H. Se você substituir lá na expressão da densidade de probabilidade, você vai ter essa expressão aí. Mas, conforme vai diminuindo a altura da pedra, né, vai se aproximando do solo, veja que a densidade de probabilidade vai aumentando, mas a princípio, né, isso vai aumentando, a densidade de probabilidade pode aumentar e nunca cessar, né? A probabilidade vai ficando cada vez mais intensa, né, em termos de aproveitar. No entanto, você viu que a probabilidade ela é um número finito. Então, quando eu integro essa expressão, nesse intervalo de 0 até h, eu vou ter um valor finito, né? Então, isso é uma coisa interessante de se observar aqui. Então, isso atende ao primeiro item aqui, né, que a gente tratou, que era o item A, que ele queria que encontre, no caso, o desvio padrão, né, aqui, que é o que ele vai perguntar. Então, recordando esse exemplo, né, vamos ver então aqui como é que se faz esse cálculo, né? Então, no caso, para o cálculo do desvio padrão, eu vou precisar conhecer o quadrado do valor esperado das posições que a pedra vai ocupar. Então, veja, olha, essa integral e essa quantidade 1 sobre 2 raiz quadrada de h x é o que chama de densidade de probabilidade. Nós vimos agora no exemplo 1.1. Quando eu integro isso em relação à posição, eu teria simplesmente a probabilidade. Mas quando eu pego o observável, que é a posição, e multiplico pela probabilidade, eu tenho a chamada valor esperado. Só que nesse caso, respeitando a condição da integral, né? Onde a função horária das posições, né, tem dependência envolvendo a densidade de probabilidade. Então, o valor esperado, o quadrado do valor esperado, vai envolver então esse cálculo aqui da integral dx, que vai ser igual. Bom, o que é constante está aqui destacado, a frente da integral, feito o cálculo da integral em si, nós temos então que o quadrado do valor esperado da posição da pedra é a altura ao quadrado dividido por 5. Ok? E então, para o cálculo do desvio padrão, nós temos aqui então, que primeiro a gente faz o cálculo da variância, respeitando através dessa relação, né, que pega o valor esperado do quadrado das posições da pedra menos o quadrado do valor esperado da posição da pedra. Então nós temos lá o quadrado, temos então substituindo os valores aqui, né? Esse valor eu tinha calculado no exemplo, né? Então ele está aqui. Então isso vai me mostrar que a variância fica sendo 4 sobre 45 multiplicado por h ao quadrado, mas o que ele pergunta é a desvio padrão, que você extrai a raiz quadrada dessa quantidade, portanto, e conhecendo os valores, né, no caso da relação, nós temos esse fator. Então, o desvio padrão vai ser 0,2981 alturas, né? Ou seja, esse para mais ou para menos, né? Que seria a posição mais provável que eu vou encontrar a pedra. Okay? Que é aproximadamente 1/3 da altura da pedra, né? Se vocês olharem, né? 0,29 é mais ou menos 1/3 da altura. Aí é com um pouco mais de precisão que você pode definir. Ok, né? No item B desse problema 1.2, ele queria saber da gente qual é a probabilidade de que a fotografia selecionada, que foi feita aleatoriamente, né, mostre a distância x mais que um desvio padrão distante da média. Então, vamos ver essa relação que ele está fazendo aqui. Então, no caso, a probabilidade deve ser 1, né? A probabilidade total de encontrar a pedra na região de 0 até h, das alturas. Então, agora, qual é a probabilidade que desvia desse valor que eu tenho provável de obtenção? Então, pego a probabilidade total de encontrar a pedra menos a região que eu encontro a pedra fora, né? Fora dessa região que foi obtida aqui. Então, você tem lá x no intervalo de x mais e x menos, né? Então, essa região é mais... Ou seja, x menos seria o valor menor do desvio padrão da posição da pedra, x mais é o maior valor do desvio padrão. 1 sobre 2 vezes raiz quadrada, densidade de probabilidade, vezes o desvio x. Aqui vai ser igual a 1 menos essa relação, então. Aqui isso vai me dar uma probabilidade, né, que vai envolver essas quantidades, x mais e x menos, né? Lembrando que a quantidade x mais aqui está definido como sendo o valor esperado da posição mais o desvio padrão, que esse valor se conhece, né, a partir daqui, que vai ser igual a 0,7
6.315 vezes a altura. E x menos é o valor esperado menos o desvio padrão, que vai dar 0,3.335 vezes a altura, menos 0,2981 vezes a altura, que vai dar aproximadamente aqui 0,0352 vezes a altura. Então, esse que seria o desvio padrão nessas condições que ele pede. Né? Aqui, na verdade, as definições de x mais e x menos. Né? Então, só para complementar, né, nós temos que a probabilidade, então, nessas condições vai ser 1 menos essas quantidades, que está definido lá, vai ser igual, então, a 0,393. Tá? Então, isso é que mostra para a gente, né, de acordo com o que ele pergunta, que ele queria saber qual é a probabilidade de que a fotografia que eu estou selecionando aleatoriamente, já tirei as fotos, tá certo? A experiência já foi feita, mas aí ele quer saber, ele mostra, né, ele quer saber qual é a probabilidade de eu pegar uma foto aleatoriamente que mostre a distância x mais somado um desvio, né, e também subtraído um desvio, né, da distância da média, ok? Então foi isso que ele questionou aí pra gente. Então tá aí esse problema, ok? É isso. Uh,